Olá, me chamo Tiago. Vou apresentar agora o trabalho intitulado Utilização de classificação por matriz Gucci para avaliação de patologias no bloco Aurigélio Alves de Souza, Universidade Federal do Acre. O trabalho é composto por mim, Tiago Henrique, pelo meu orientador Pedro Bofi Segovia. Ele foi realizado durante o andamento da disciplina Avaliações e Perícias de Engenharia, ofertada no curso de Engenharia Civil, ao qual sou graduando, pela Universidade Federal do Acre. O conteúdo da apresentação se baseia na estrutura proposta para o artigo. Então, começamos pela introdução e pelos objetivos, discorremos sobre o desenvolvimento metodológico, nos debruçamos sobre os resultados das discussões, para então conhecer as conclusões e então a bibliografia. Introdução. Diante da necessidade da inspeção predial, que é definida como a vistoria que se utiliza de funções sensoriais, essencialmente a visão, para analisar, para perceber quaisquer manifestações patológicas ou patologias em uma edificação, uma instalação ou quaisquer outro que se queira analisar. Diante dessa necessidade, vem as diretrizes propostas pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, o IBAP, que em suas diretrizes ele parametriza e padroniza essa prática para que ela possa acontecer da forma mais padronizada possível, garantindo assim, então, uma assertividade dos seus resultados e possibilitando que se consiga uma padronização de resultados a partir da inspeção. Dentro desse contexto, uma das ferramentas que permite padronizar e parametrizar esses resultados da inspeção é a matriz Gucci. A partir da associação com uma escala de valores, de números que representam os fatores de prioridades para gravidade, urgência e tendência, é possível, então, se ter uma otimização da interpretação dos resultados, uma vez que eles são classificados por parâmetros que permitem dar a eles uma maior certeza e olhá-los com uma maior objetividade. Diante dessa prática da utilização da matriz Gucci dentro da inspeção predial, a nossa pesquisa se baseia, então, em aplicar essa metodologia ao bloco Aurigélio Alves de Souza, que ele é pertencente à Universidade Federal do Acre, aqui em Rio Branco, Acre, e que possui uma fachada principal, conforme se está vendo aqui na imagem ao lado. Então, os objetivos desse trabalho aí foram determinar e classificar, através da matriz Gucci, as manifestações patológicas que acometem aí o referido bloco da Universidade Federal em Rio Branco, no Acre. Os específicos foram realizar a inspeção predial para avaliação das manifestações patológicas, atribuir aí pontuação para cada uma dessas patologias identificadas, analisar então essas pontuações obtidas, compreender aí o grau de risco, né, que essas manifestações patológicas trazem para a edificação e realizar aí observações a partir de outros estudos da área analisada. A partir disso, o desenvolvimento das etapas metodológicas se baseiam em 5 etapas. Elas se iniciam com a inspeção predial propriamente dita, que a partir de alguns estudos e manuais que falam sobre o assunto, foi possível estabelecer esse checklist, representado pela tabela, que relaciona alguns critérios da edificação com alguns aspectos que correspondem a esses critérios, para que a partir deles, a partir de sua análise, de sua vistoria, se consiga observar a ocorrência dessas manifestações. Feito isso, durante a inspeção predial, ocorre-se também a atribuição dos pesos, ou seja, em uma escala de 0 a 10, os pesos representam diversas nuances que essas manifestações vão ter a partir da inspeção predial. Com esses pesos, é possível calcular as prioridades, ou seja, as pontuações Gucci,
que elas vão se dar a partir do produto entre esses três valores, ou seja, o peso atribuído à gravidade, o peso atribuído à urgência e o peso atribuído à tendência. A multiplicação dos três origina a prioridade. Com as prioridades calculadas, é possível fazer-se uma análise dessas prioridades, aquelas que são mais elevadas e as que são menos elevadas, ou seja, as que precisam de mais intervenção e as que precisam de menos intervenção. Feita toda essa análise, é possível, então, dado o panorama geral, conhecer se o grau de risco e a necessidade ou o nível de intervenção atrelado a cada um desses fatores e como eles se relacionam um todo dentro da edificação. A partir da inspeção predial, foi possível, então, encontrar uma série de manifestações patológicas. A seguir, veremos algumas das principais, que representam as maiores e as menores pontuações obtidas. Representando as maiores pontuações para a prioridade de intervenção, vêm esses danos. De um lado, a gente pode ver uma armadura exposta numa viga principal, sem recobrimento, totalmente exposta, enquanto que do outro a gente consegue ver uma viga que está completamente seccionada para a instalação de um suporte de aparelho de ar-condicionado. Em contrapartida, do outro a gente consegue observar as menores pontuações para a prioridade de intervenção. Se representam por uma instalação elétrica sem funcionamento que fica ao redor da edificação e do outro lado, com a mesma pontuação, é possível ver uma rampa de acesso posterior sem nenhum tipo de manutenção feita, com presença de umidade, com peças faltando e alguns danos aparentes. Como foi dito anteriormente, as necessidades de intervenções todas estão presentes aqui nessa tabela. Como podem ver, existem de diversas naturezas, assim como os pesos atribuídos para a gravidade, urgência e tendência, e a partir disso o seu cálculo de prioridade aqui no canto como vocês podem observar. É importante notar também a maior pontuação atribuída para a viga descontínua, com 288 pontos, enquanto que as menores são a instalação elétrica e a borda sem reparo, necessitando reparo. Uma expressão gráfica para a gente entender melhor a discrepância da pontuação dentro do contexto, a gente pode ver através desse gráfico, onde a viga possui uma pontuação muito superior aos demais, assim como a armadura de viga exposta, que representam bem pontuações mais discrepantes do que o resto. É importante notar também que, comparando esse trabalho, o nosso trabalho pesquisado com outros trabalhos feitos na área, obviamente trabalhos com as suas especificidades, é importante notar que, a partir dos três, é possível observar que, com a utilização da matriz Gucci para a inspeção predial, otimizando a inspeção predial, é possível se conhecer o grau de risco de uma edificação, dada essa análise desses diversos elementos que são inspecionados, que são vistoriados. E com isso, o que é concluído? Existe uma relação entre a inspeção predial e a matriz Gucci, que ocorre, obviamente, a partir da classificação dessas manifestações patológicas que estão presentes. Sendo assim, é possível a gente conhecer também o grau de risco atribuído à edificação. Para as patologias estruturais, esse risco é de médio a crítico, enquanto que para as patologias em demais instalações, acessórios, é um risco médio. Com as informações levantadas, também é possível obter o plano de intervenção de reforma para garantir os critérios de segurança e funcionalidade dessa edificação. Aqui é a nossa bibliografia consultada, para quem interessar. E agradecemos a todos que assistiram, agradecemos a todos que auxiliaram neste artigo e também estamos dispostos a responder as perguntas e as dúvidas na mesa redonda. Muito obrigado.